Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Terceira parte. A conspiração de Satanás contra a Igreja e o Papado. Capítulo 21. A conspiração da alta venda dos carbonários. Em nosso breve estudo histórico do liberalismo católico, aproximamo-nos agora das vésperas do Concílio Vaticano II. Mas antes de analisar a vitória obtida pelo liberalismo no concílio, gostaria de retroceder para lhes mostrar a penetração do liberalismo em toda a hierarquia e até mesmo no papado, o que seria impensável há 2 séculos. Entretanto, essa penetração foi pensada, predita e organizada pela maçonaria desde o princípio do século passado. Bastará reproduzir os documentos que provam a existência dessa intriga contra a Igreja, deste último assalto contra o papado. Os papéis secretos da alta venda dos carbonários, que caíram nas mãos do Papa Gregório XVI, cobrem o período de 1820 a 1846. Foram publicados a pedido do Papa Pio IX por Crétineu Joly, em sua obra Ecclesiae Romani et la Revolution. Pelo breve de aprovação dirigido ao autor em 25 de fevereiro de 1861, Pio IX confirma a autenticidade dos documentos, mas não permitiu que fossem divulgados os verdadeiros nomes dos membros da alta venda mencionados na correspondência. Estas cartas são pavorosas, e se os papas pediram sua publicação, foi para que os fiéis saibam da conspiração contra a Igreja tramada pelas sociedades secretas, para que conheçam seus planos e estejam preparados para o caso de uma eventual realização. Nada acrescento por ora, apenas que é com temor que se leem tais linhas. Não invento nada, só faço ler, mas não é nenhum mistério que hoje elas se realizam. Não deixo de chamar atenção para o fato de que mesmo seus projetos mais audazes estejam ultrapassados pela realidade atual. Passemos à leitura. Destacarei apenas o que mais deveria nos impressionar. O Papa, qualquer que seja, jamais virá às sociedades secretas. A elas cabe dar o primeiro passo em direção à Igreja para vencer ambos. O trabalho que vamos empreender não é obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Talvez dure vários anos, talvez até mesmo um século. Mas em nossas fileiras o soldado morre e a luta continua. Não queremos conquistar os papas para nossa causa, fazê-los neófitos de nossos princípios, propagadores de nossas ideias. Seria um sonho ridículo, e qualquer que seja o desenrolar dos acontecimentos, o fato de cardeais e prelados, por exemplo, terem entrado com satisfação ou com surpresa em uma parte de nossos segredos, em absoluto não é motivo para desejar sua eleição para a cátedra de Pedro, pois tal eleição seria a nossa perda. Somente a ambição os haveria conduzido à apostasia, mas, pela necessidade do poder, seriam forçados a nos imolar. O que devemos pedir e o que devemos procurar e esperar, como os judeus esperam o Messias, é um Papa de acordo com nossas necessidades. Assim poderemos marchar com mais segurança ao assalto da Igreja do que com as liberalidades de nossos irmãos da França e mesmo da Inglaterra. Quereis saber a razão? Com ele já não precisaremos, para destruir a rocha sobre a qual Deus edificou sua Igreja, do vinagre mistificador, nem da pólvora do canhão. Já não precisaremos nem de nossos braços. Teremos o dedo do sucessor de Pedro, comprometido com a conspiração, e nesta cruzada este dedo vale mais do que todos os Urbanos segundos e todos os São Bernardos da cristandade. Não temos dúvida de que nossos esforços nos levarão a este resultado. Mas quando e como?
A incógnita continua sem solução. Entretanto, como nada nos deve afastar do plano traçado, ao contrário, tudo deve tender para ele, como se desde amanhã o êxito viesse coroar a obra apenas esboçada, queremos, com essa instrução, que para os simples iniciados permanecerá secreta, dar aos encargos da Suprema Venda conselhos que deverão inculcar a todos os irmãos sob a forma de ensinamento ou de memorandos. Para assegurarmos um Papa nas devidas proporções, devemos inicialmente preparar-lhe uma geração digna do reino que sonhamos. Deixai de lado a velhice e a idade madura, procurai a juventude e, se possível, até as crianças. Conquistá-los-ei, sem grande esforço, tendo uma dupla reputação de bons católicos e patriotas. Esta reputação fará chegar em nossas doutrinas tanto ao meio do clero jovem como no interior dos conventos. Dentro de alguns anos, este clero jovem terá forçosamente ocupado todas as funções. Será quem governará, administrará, julgará, formará o Conselho Soberano e será chamado para eleger o pontífice que terá de reinar. E este pontífice, como a maioria de seus contemporâneos, estará necessariamente imbuído dos princípios italianos e humanitários que começaremos a pôr em circulação. É um pequeno grão de mostarda que confiamos à terra, mas o sol da justiça o fará crescer até o mais alto poder, e um dia vereis a abundância de grãos que produzirá este grãozinho. Na rota que indicamos a nossos irmãos, há grandes obstáculos que teremos de vencer e muitas dificuldades a superar. Triunfaremos graças à experiência e perspicácia, mas a meta é tão brilhante que devemos içar todas as velas para alcançá-la. Quereis revolucionar a Itália? Procurai o Papa cujo retrato acabamos de pintar. Se quereis estabelecer o reino dos eleitos sobre o trono da prostituta da Babilônia, que o clero marche sob vosso estandarte, acreditando ir sempre atrás das bandeiras das chaves apostólicas. Se quereis fazer desaparecer o último vestígio dos tiranos e opressores, lançai vossas redes como Simão Bar-Jonas, lançai-as não no fundo do mar, mas no fundo das sacristias, dos seminários e dos conventos. E se não vos precipitardes, prometemo-vos uma pesca mais milagrosa que a deles. O pescador de peixes se converteu em pescador de homens. Vós vos rodeareis de amigos junto à cátedra apostólica. Havereis pregado uma revolução em tiara e pluvial, marchando com a cruz e estandarte. Uma revolução que não precisará mais do que uma fagulha para incendiar os 4 cantos do mundo. Vejamos ainda um extrato da carta de Núbius a Volpe, de 3 de abril de 1824. Foi posto sobre nossos ombros uma pesada carga, querido Volpe. Devemos tornar imoral a educação da Igreja. Devemos chegar, por pequenos meios mal definidos, porém bem graduados, ao triunfo da ideia revolucionária graças a um Papa. Marchamos ainda tateando neste projeto que sempre me pareceu sobre-humano. Plano sobre-humano, diz Núbius. Ele quer dizer plano diabólico. Já que é planejar a subversão da Igreja por seu próprio chefe, o que Monsenhor de Lassus chama de último ataque, pois não se pode imaginar nada tão subversivo para a Igreja como um Papa seduzido pelas ideias liberais, um Papa que use as chaves de Pedro em favor da contra-Igreja. Porventura não é isso o que vivemos atualmente, desde o Vaticano II, desde o novo direito canônico? Esse falso ecumenismo, essa falsa liberdade religiosa, promulgada no Vaticano II e aplicados pelo Papa com fria perseverança, apesar de todas as ruínas que tem provocado há mais de 20 anos. Sem que se comprometa a infalibilidade do magistério da Igreja,
e sem que jamais tenha sido sustentada uma heresia propriamente dita, assistimos à autodemolição sistemática da Igreja. A autodemolição é uma palavra de Paulo VI, que implicitamente denunciava o verdadeiro culpado, pois quem pode autodemolir a Igreja, senão aquele cuja missão é mantê-la firme na rocha? E que produto tão eficaz para dissolver a rocha, como o espírito liberal, que penetra até mesmo no sucessor de Pedro? Esse é um plano de inspiração e de realização diabólicas. Não somente o revelaram os inimigos da Igreja, como também os papas o predisseram e denunciaram. É o que veremos no próximo capítulo. Capítulo 22. Os papas denunciam a conspiração da seita. A trama da seita liberal contra a Igreja consistia em atacá-la utilizando sua própria hierarquia, pervertendo-a até o mais alto posto, como lhes mostrei no capítulo precedente. Mas os papas, com a clarividência de seu cargo e as luzes que Deus lhes deu, viram e denunciaram claramente este programa. Leão XIII, 1878 a 1903, pressentiu este subversio capitis, essa subversão do chefe, e a descreveu com todos os detalhes, em toda a sua crueza, escrevendo o pequeno exorcismo contra Satanás e os espíritos malignos. Eis o trecho em questão, que figura na versão original, mas foi suprimido nas versões posteriores, por não sei qual sucessor de Leão XIII, provavelmente por considerá-lo impossível, impensável, impronunciável. No entanto, após 100 anos de sua composição, este trecho nos parece cheio de uma verdade candente. Eis que astutos inimigos encheram de amargura a Igreja, esposa do Cordeiro imolado, deram-lhe absinto para beber e puseram suas mãos ímpias sobre tudo o que há nela de mais precioso. Onde a sede do bem-aventurado Pedro e a cátedra da verdade haviam sido estabelecidas como luz para as nações, eles erigiram o trono da abominação da sua impiedade, para que, uma vez golpeado o pastor, possam dissipar o rebanho. Como isso é possível? Poderiam me perguntar. Asseguro-lhes que não sei, mas isto ocorre cada vez mais dia após dia. Isso nos causa uma grande angústia, nos sugere uma pergunta dolorosa. Quais são então os papas que toleram a autodemolição e que contribuem para ela? Em seu tempo, São Paulo já dizia: o mistério da iniquidade já se opera. 2 Tessalonicenses 2,7. O que diria ele hoje? São Pio X, 1903 a 1914, por sua vez, confessa a angústia que sentia diante dos progressos alcançados pela seita liberal no interior da Igreja. Em sua primeira encíclica, E Supremi Apostolatus, de 4 de outubro de 1903, expressa seu temor de que o tempo da apostasia que entrava na Igreja talvez fosse o tempo do Anticristo, falsificação de Cristo, usurpador de Cristo. Eis abaixo o texto. Para não mencionar outro motivo, detemo-nos especialmente nas funestíssimas condições nas quais se encontra a humanidade. Quem não vê que a sociedade humana, mais do que em épocas passadas, encontra-se agora prisioneira de mal-estar gravíssimo e profundo, que crescendo cada vez mais e corroendo-a profundamente, encaminha à ruína? Vós compreendeis, veneráveis irmãos, qual seja esse mal, distanciamento e apostasia de Deus. Nisso, nada é mais adequado do que a palavra do profeta. Eis que aqueles que de ti se distanciam perecerão. Salmo 72, 27. Prossegue o Santo Pontífice. Uma vez que contra o próprio Criador amontinam-se as nações e os povos mediante coisas vãs. Salmo 2:1. De tal modo que é comum o grito dos inimigos de Deus: afasta-te de nós. Jó 21:14. E em consonância com isso, vemos na maior parte dos homens
a inexistência do respeito ao eterno Deus, não tendo presente o seu supremo valor nas manifestações da vida privada e pública. Ao contrário, com todo esforço e artifício, procura-se fazer com que a memória de Deus e o seu conhecimento sejam completamente destruídos. Quem considera tudo isso tem razão em temer que tal perversidade de mente seja uma espécie de amostra e talvez o início dos males reservados para os últimos tempos, que já esteja no mundo, o filho da perdição, do qual fala o apóstolo, 2 Tessalonicenses 2:3. Afinal, é com muita audácia e ira que se persegue por toda parte a religião, combatendo-se os dogmas da fé, procura-se descaradamente extirpar e aniquilar todo tipo de relação do homem com a divindade. Nisso reside, segundo diz o mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo. O próprio homem, com infinita temeridade, pôs-se no lugar de Deus, elevando-se sobre tudo o que se denomina Deus. Isso de tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele sacode, entretanto, o jugo da sua majestade e faz do universo um templo a si mesmo para ser adorado. Assentou-se no templo de Deus, querendo passar por Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. E São Pio X conclui, recordando que, no final, Deus triunfará de seus inimigos, mas que esta certeza de fé não nos dispensa de acelerar a obra divina no que depende de nós, ou seja, de acelerar o triunfo de Cristo Rei. E também em sua encíclica Pascendi, de 8 de setembro de 1907, sobre os erros modernistas, São Pio X denuncia com clareza a infiltração na Igreja já começada pela seita modernista, que foi, como lhes disse, aliada da heresia liberal para demolir a Igreja Católica. Vejamos as passagens mais importantes deste documento. E o que exige que sem demora falemos é, antes de tudo, que os fautores do erro já não devem ser procurados entre os inimigos declarados, mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se destarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor à Igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia ou teologia, mas embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, blasonam, postergando todo o cometimento de reformadores da mesma Igreja, e cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a pessoa do Divino Redentor, que com a audácia sacrílega rebaixam a condição de puro e simples homem. Esses se maravilham, porque nós o pomos entre os inimigos da Igreja. Não poderá, porém, admirar-se, com razão, quem quer que, postas de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar suas doutrinas e o seu modo de falar e agir. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Esses, em verdade, como dissemos, já não fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isso, é nas suas próprias veias e entranhas, por assim dizer, que se acha o perigo, tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além disso, já não memeiam o machado sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as raízes mesmas, isto é, a fé, suas fibras vitais. Cortada, pois, essa raiz da imortalidade, continuam a derramar o veneno por toda a árvore, de modo a não poupar coisa alguma da verdade católica. Nenhuma verdade há que não procurem contaminar. Pio X, em seguida, revela a tática dos modernistas. E ainda vão mais longe, empregando um sem número de artimanhas, não havendo quem os vença em manhas e astúcias.
porquanto fazem promiscuamente o papel, ora de racionalistas, ora de católicos, e isso com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto. E sendo ousados, como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-se-lhes ainda coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todos os ramos de estudos, e o mais das vezes a fama de vida austera. Mas vós bem sabeis, veneráveis irmãos, como nossos esforços foram em vão. Esses homens pareceram por um momento curvar a fronte, para depois reerguê-la com maior altivez. E visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosíssimo engano costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas em um todo, mas dispersas e como que separadas uma das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes. Convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as doutrinas em um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Permanecer na Igreja para fazê-la evoluir, tal é o desígnio dos modernistas. E assim avançam com toda a reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também porque precisam permanecer no seio da Igreja para conseguirem, pouco a pouco, assenhorear-se da consciência coletiva, transformando-a. Mal percebem, porém, quando assim se exprimem, que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos e que, portanto, não tem direito de declarar-se intérpretes dela. Pacendi deteve por algum tempo a audácia dos modernistas, mas pouco depois a seita modernista e liberal aumentou a ocupação metódica e progressiva da Igreja e da hierarquia. Rapidamente, a inteligência teológica liberal chegaria às primeiras páginas das revistas especializadas, aos congressos, às grandes editoras e aos centros de pastoral litúrgica, pervertendo dos pés à cabeça a hierarquia católica, desprezando as últimas condenações do Papa Pio XII na encíclica Humani Generis. A Igreja e o Papado estariam logo maduros para um golpe de mestre liberal, como o de 1789 na França, por ocasião de um concílio ecumênico predito e esperado pela seita, como veremos no próximo capítulo. Capítulo 23. A subversão da Igreja operada por um concílio. Um grande iluminado, o cônego Roca, viu há mais de um século os detalhes da tentativa de subversão da Igreja e do papado projetada pela seita maçônica. Monsenhor Rudolf Graber, em seu livro Atanásio, cita as obras de Roca, 1830 a 1893, ordenado sacerdote em 1858, cônego honorário em 1869. Excomungado mais tarde, pregou a Revolução e anunciou o advento da sinarquia. Fala a miúdo, em seus escritos, de uma igreja novamente iluminada, que estaria influenciada pelo socialismo de Jesus e seus apóstolos. A nova igreja, diz ele, que certamente não poderá guardar nada do ensino e da forma primitiva da igreja antiga, receberá, entretanto, a bênção e a jurisdição canônica de Roma. Roca anuncia também a reforma litúrgica. O culto divino, tal como rege a liturgia, o cerimonial, o ritual, as prescrições da Igreja Romana, sofrerão uma transformação após um concílio ecumênico, que lhe devolverá a simplicidade respeitável da Idade de Ouro Apostólica, segundo o novo estado de consciência da civilização moderna. Roca especifica os frutos deste concílio.
Sairá dele algo que deixará o mundo cheio de estupor, de joelhos ante seu Redentor. A demonstração do perfeito acordo entre o idealismo da civilização moderna e o idealismo de Cristo e de seu Evangelho. Será a consagração da nova ordem social e o solene batismo da civilização moderna. Ou seja, todos os valores dessa cultura liberal serão reconhecidos e canonizados logo após o concílio em questão. Vejam também o que Roca escreve sobre o Papa. Prepara-se um sacrifício que apresentará uma penitência solene. O papado cairá, morrerá sob o punhal sagrado forjado pelos padres do último concílio. O César pontificial é a hóstia preparada para o sacrifício. Devemos acreditar que tudo isso está para chegar, a não ser que Nosso Senhor o impeça. Por fim, Roca fala dos novos sacerdotes que aparecerão, chamando-os de progressistas. Fala da supressão da batina, do casamento de sacerdotes, entre outras profecias. Notem como Roca viu bem o papel determinante de um último concílio ecumênico na subversão da Igreja. Mas não foram somente os inimigos da Igreja que assinalaram os transtornos que traria consigo um concílio ecumênico reunido numa época em que as ideias liberais já tivessem penetrado profundamente na Igreja. Conta o padre Dulac que no consistório secreto de 23 de maio de 1923, o então Papa Pio XI interrogou os cardeais da Cúria sobre a oportunidade de convocar um concílio ecumênico. Eram cerca de 30, Merry Delval, Delay, Gaspari, Boggiani, Bilotti, entre outros. Bilotti dizia: não podemos dissimular a existência de divergências profundas, até mesmo dentro do episcopado, que podem dar lugar a discussões que se prolongariam indefinidamente. Boggiani recordava as teorias modernistas, das quais dizia: parte do clero e dos bispos não está isenta. Esta mentalidade pode inclinar certos padres e apresentar moções e introduzir métodos incompatíveis com as tradições católicas. Bilotti é ainda mais preciso. Manifesta seu temor de ver o concílio manobrado pelos modernistas, os piores inimigos da Igreja, que já se preparam, como demonstram certos indícios, para introduzir a revolução na Igreja, um novo 1789. Quando João XXIII retomou a ideia, já ventilada por Pio XII, de convocar um concílio ecumênico, passou a ler os documentos durante uns passeios pelos jardins do Vaticano. Conta o padre Caprilli. Isso foi tudo, pois sua decisão já estava tomada. Em várias ocasiões, afirmou que a decisão fora tomada sob uma inspiração repentina do Espírito Santo. Obedecendo à voz interior, que consideramos vinda de um impulso superior, julgamos que era o momento oportuno para oferecer à Igreja Católica e a toda a família humana um novo concílio ecumênico. Essa inspiração do Altíssimo, essa solicitação divina, como ele a chama, foi recebida no dia 25 de janeiro de 1959, enquanto se preparava para celebrar uma cerimônia na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, e logo após a cerimônia a confiou aos 18 cardeais presentes. Mas foi esta inspiração verdadeiramente divina? Parece duvidoso. Acho que sua origem foi totalmente diferente. Em todo caso, uma reflexão de um velho amigo do cardeal Roncalli, futuro João XXIII, é muito esclarecedora. Com a notícia da morte de Pio XII, o velho Dom Lambert Bealduin, amigo de Roncalli, confiava ao padre Bouyer: se elegerem Roncalli, tudo será salvo. Ele será capaz de convocar um concílio e de consagrar o ecumenismo. Como mostra o padre Bonneterre, Dom Lambert Bealduin conhecia bem o cardeal Roncalli. Sabia desde 1958 que, se Roncalli fosse eleito papa, realizaria o ecumenismo e provavelmente o faria por meio de um concílio.
Quem diz ecumenismo, diz liberdade religiosa e liberalismo. A revolução pela tiara e pluvial não foi uma improvisação. No próximo capítulo, procurarei mostrar isto recordando o desenrolar do Concílio Vaticano II.